Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O presidente do Senado convocou governadores para a primeira reunião do Comitê de Combate à Covid. Mas agora governadores também que fazem oposição ao governo, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Todo mundo na barca agora, Megali. Não tem mais aquela história de escolher, né? Quem vai participar ou não da reunião. Aliás, essa foi a crítica de governadores que ficaram de fora. Teve até a crítica do governador de São Paulo, dizendo que, olha, não adianta chamar só quem adula, né? Criar um pacto lá com quem adula apenas com alguns governadores não é um pacto. Falou em jogo de cena, mas foi um simbolismo importante ontem, Megali, porque mesmo tardia a reunião, mesmo depois de muito tempo e com tantas mortes, cenário triste, há pelo menos agora uma tentativa ali de acertar um discurso entre os chefes de poderes. A gente viu que tinha até um ensaio ali ao fim da reunião, falando muito parecido, presidente do Senado, da Câmara, presidente do Supremo, também alguns governadores selecionados. Agora, o que vai sair de prático dessa reunião, né, é essa intermediação com governadores, tentar pelo menos baixar um pouco o tom aí desse clima que não anda bom entre o presidente e os governadores, né? O presidente continua criticando as medidas de lockdown. O que se espera agora é pelo menos que pare um pouco de fazer críticas diretas aos governadores e vice-versa. Quem vai ter esse papel, esse desafio importante, vai ser o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Vai reunir agora já senadores de forma virtual, aliás, governadores na sexta-feira. Vai ser o primeiro encontro desse comitê e aí ele vai ficar colhendo as informações, as demandas, as reivindicações dos governadores e repassando ao governo federal, né? O que se espera é que tenha resultado prático e não fique só na conversa, só no discurso, né? Mas pelo menos o clima ele precisa melhorar neste momento. Agora, quem deu um alerta importante ontem foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Chamou muita atenção quando ele pede a palavra ao longo da tarde, faz um discurso muito duro que ocorreu depois dessa reunião, falando em sinal amarelo, tá? Apertando lá o sinal amarelo e falando das saídas ou dos remédios amargos e até alguns fatais do Congresso Nacional, né? O Congresso não vai se eximir de buscar responsabilidade se as coisas não mudarem. Na prática, ele está falando lá, com outras palavras, dos remédios amargos que partem do Congresso, dependem só dele, como processos de impeachment. Então, realmente, é pela primeira vez o presidente da Câmara tocando nesse ponto como um alerta, né? Ninguém imagina que isso vai acontecer agora, Megali, mas quando o presidente da Câmara faz um discurso tão duro, reações precisam ocorrer. E a pressão é para que realmente o Ministério da Saúde agora faça aquela coordenação e mude uma postura. Com Marcelo Queiroga tenha uma postura muito diferente de Eduardo Pazuello, que vinha sendo muito criticado por governadores, prefeitos, tinham uma demanda muito grande, uma pressão daqueles parlamentares mais próximos do presidente, do Centrão, para substituição. Ontem, inclusive, Eduardo Pazuello saiu atirando, dizendo que sofreu essas pressões orquestradas, né? Mas o que se espera de Marcelo Queiroga é realmente uma postura diferente, né? E ele já começa a dar sinais realmente que vai buscar esse caminho alternativo. Então, na sexta-feira, Megali, já essa primeira reunião do comitê de crise aí, com o presidente do Congresso tentando fazer essa intermediação e ouvindo, finalmente, os governadores. Orengo, e o Pacheco ficou irritadíssimo, né, com o assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, depois daquele gesto supostamente supremacista que foi feito ali durante a fala dele. Quais são as repercussões dessa história em Brasília? Ele foi muito cobrado, né, Megali, durante aquela reunião, era uma reunião importante, né, e parlamentares começaram a cobrar para que a sessão fosse interrompida até esclarecer que era aquele gesto, né, que o assessor especial da presidência disse que ele estava arrumando a lapela. Enfim, agora isso não caiu nada bem entre os parlamentares que não aceitam essa chamada desculpa, né? Então isso vai ser investigado agora no âmbito do Poder Legislativo. Já tem, inclusive, um pedido do presidente do Congresso para uma investigação fora do âmbito do Congresso para dar uma resposta. E vem no momento em que realmente a área internacional do governo é muito contestada por senadores, inclusive por parlamentares próximos do governo, que pedem aí uma substituição e uma mudança de comando do Ministério de Relações Exteriores, que deveria ter um papel mais assertivo agora, mais de contato, de pedir ajuda de outros países, de facilitar mais o envio de insumos, né, também de vacinas, criar novos canais internacionais. Então essa pressão ela existe, né? Agora é claro que qualquer mudança aí depende apenas do presidente Jair Bolsonaro. E o fato de o Felipe Martins ter dado uma explicação tão esfarrapada para aquele gesto
sugere que de fato tem alguma coisa ali por trás. Né? Porque arrumar. Até porque logo depois de fazer o gesto, ele vai lá e arruma a lapela mesmo. Do jeito que uma pessoa normal. Arruma sua lapela aí, Orengo. Eu não tenho lapela pra arrumar, mas dá uma arrumadinha na sua assim. Pronto. Isso. Ele fez esse gesto aí logo depois. De fato arrumou a lapela, mas antes não. Antes ele fez lá o gesto que é conhecido como o símbolo dos supremacistas. Então o fato de ele ter... Lá, quem arruma a lapela desse jeito, cara? Até porque ele sabe o que esse gesto significa. Então a explicação esfarrapada sugere que tem algo por trás ali. E aí, os caras são bons de criar crises, né? Do nada, o cara vai lá dar uma dessas. Diga, Orengo. Era tudo que a gente não precisava agora, né, Megali? No momento aí que se busca a união, inclusive sinais, simbolismos importantes de união, né? O presidente do Senado estava lá com o presidente da República, né? Depois trouxe aos parlamentares o que tinha saído daquela reunião, que era justamente esse símbolo aí, tentativa, pelo menos, de aproximar, de criar realmente pontes, né? Que já tinham sido destruídas, né, naqueles conflitos que a gente estava acompanhando durante toda a pandemia, entre os poderes, né? Então, esse é o momento de tentar buscar nos mínimos consensos, aí onde é possível. Né? Então, situações como essa não ajudam em nada. Aí o presidente do Congresso foi muito cobrado por parlamentares ali para dar alguma resposta. Aliás, sabe por que adotaram lá nos Estados Unidos esse gesto, que antigamente era o ok, né? Como um código supremacista? Porque quando você junta a mão assim, os dois dedos, o polegar e o indicador, formam um P. Tá vendo? É que eu tenho que segurar o microfone, mas isso aqui, ó. Um P. E os três que ficam levantados formam um W. WP White Power. É por isso. Rodrigo Orengo volta com outras informações de Brasília amanhã. Bom trabalho, Orengo. Valeu, bom trabalho, abraço.